Olá, amigos e amigas do NEP Paulo de Tarso. É com grande alegria que estamos aqui de volta para mais um episódio dessa série Ecos da Boa Nova. Rogando a Jesus que nos abençoe, que nos inspire a todos, que possamos captar esses ecos da sua mensagem que os séculos não puderam abafar e que eles possam alcançar aí o nosso coração, o nosso sentimento mais profundo, para que nos deixemos tocar e inspirar pelo seu amor imenso por todos nós. É com muita alegria que estamos aqui hoje para um episódio muito especial. Nada melhor do que, em se tratando de uma série chamada Ecos da Boa Nova, conversarmos sobre a obra Boa Nova, essa obra tão especial que tem todo um carinho, todo um apelo a essa intimidade com Jesus. E hoje, nesse clima aqui de intimidade com amigos muito queridos que vieram partilhar esse bate-papo conosco, amigos do NEP Paulo de Tarso, que a gente já vai pedir para se apresentarem e que têm aí trazido as suas contribuições especiais. Então, que nós possamos fazer parte, né, todos que nos ouvem, desse grande banquete, que nos sintamos aí como que naquele clima ali da última ceia, partilhando do pão divino, da Boa Nova e do Evangelho de Jesus. Então, estão conosco hoje aqui a Flávia, a Amandinha e o Tiago. Já vou pedir para que cada um se apresente. Olá, pessoal, aqui é a Flávia. Uma alegria muito grande a gente estar junto de novo aqui nessa conversa agradável, né? Falando de Jesus, sempre uma grande alegria para todos nós, porque preenche os nossos corações, né? Um alimento da alma. Então, passando aqui a bola agora para a Amandinha. A Amandinha é uma querida companheira aqui do NEP Paulo de Tarso, aqui de São Carlos mesmo. Ela que conduz um dos estudos presenciais que temos, né? Só para esclarecer, para quem não conhece, não sabe ainda, aqui em São Carlos, o NEP Paulo de Tarso tem 2 estudos presenciais, um às terças-feiras e outro às quartas-feiras. O das quartas-feiras é o estudo dos evangelhos mesmo, atualmente estamos estudando as bem-aventuranças, e o estudo da terça-feira, que é o que a Mandinha conduz, junto com a Maria Fernanda, outra querida amiga que não está aqui agora conosco, mas que deve estar ouvindo aí, é o estudo das cartas do apóstolo Paulo. À luz da doutrina espírita, atualmente estão estudando a carta aos Filipenses. Então, se apresente aí, querida. Olá, pessoal, amigos queridos. Muito bom a gente estar junto nessa maravilha que é a gente estar em torno das mensagens de Jesus, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Lembrando que esse convite foi feito especialmente aí para a Amandinha, porque sabemos também, né, do carinho dela por essa obra, do quanto ela sempre busca referenciar essa obra. Então a gente falou, não podemos deixar, né, de convidá-la para estar conosco nesse bate-papo. E quem também está conosco é um querido amigo que muitos já devem conhecer, está conduzindo aí uma série muito especial pelo canal no YouTube, justamente sobre a obra Boa Nova. É o nosso amigo Tiago, lá de Uberlândia. Meu amigo, seja bem-vindo. Apresente-se aí para nós. Olá para todos. Eu agradeço muito pelo convite, né? Da gente poder estar aqui refletindo um pouquinho sobre os ensinos do Cristo. E vamos ver aí o que a gente consegue, analisando essa obra que tanto já nos ajudou e continuará ajudando aí, se Deus quiser. E é tão gostoso a gente estar em família hoje, né? Com todos aqui integrantes do mesmo grupo, cada um nas suas frentes de trabalho, em lugares diferentes, em frentes de trabalho diferentes, mas estamos juntos. Então é muito bom a gente se encontrar. Esses laços do Evangelho que não tem mesmo, ou não conhecem distância, espaço ou tempo, e que vão nos congregando todos, né? Nessa grande família, nessa grande caravana dos amigos que nunca se dissolverá, a caravana daqueles que já se propuseram a caminhar pelos passos de Jesus. Que Ele, então, inspire a todos nós nesses momentos de reflexão. E, iniciando, então, o nosso bate-papo, creio que valeria a pena a gente contextualizar um pouquinho a obra Boa Nova, o seu surgimento, para que cada um possa também pensar aí no seu coração e trazer para nós o que a obra Boa Nova trouxe de novo para a nossa experiência cristã, para a nossa experiência espírita. Lembrando que ela é uma obra
de 1940, então, relativamente, digamos assim, abriu caminhos ali na psicografia do Chico, né? Lembrando que Humberto de Campos, que é o seu autor, também conhecido por Irmão X em algumas outras obras, ele havia desencarnado em 1934, então 6 anos após o seu desencarne, ele já traz essa obra, e ele vai descrever mesmo no prefácio finalidades da obra, como também as mudanças pelas quais ele passou para trazer essa obra, mas a gente percebe no contexto do movimento espírita, da própria psicografia também do Chico, que ela foi uma obra que abriu caminhos, como nós dizíamos, né? Ela criou uma abordagem nova, ela trouxe um aspecto novo, digamos assim, para o nosso estudo, para o nosso entendimento do Evangelho, que depois foi seguida aí por outras obras. A gente pode citar uma muito similar a ela, que é o livro Jesus no Lar, que também vai ter muito essa feição similar ou próxima, né, ao Boa Nova. Mas, enfim, o que o Boa Nova trouxe de novo ao nosso movimento, ao nosso entendimento do Evangelho? E aí eu peço que cada um traga o que ela trouxe de novo, ou o que ela representa para o coração de cada um de vocês. Quem quiser aí começar com seu relato pessoal. O que eu gosto assim, bastante do livro Boa Nova é muito dessa intimidade que a gente sente da figura de Jesus, né, e dos seus companheiros ali de início no colégio apostólico. Então, mesmo nos primeiros capítulos ali, né, quando fala, por exemplo, das angústias de Maria enquanto mãe, conversando com a sua prima Isabel, né, eu sinto ali quase que se eu fosse mãe também. Aí eu fico ali percebendo como que funcionava toda aquela questão mais humana daquelas personalidades que ali estão. Quando a gente vê algumas angústias dos discípulos, né, em relação àquilo que Jesus trazia também, a gente se sente muito próximo. A gente vê que, de fato, mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos trabalhar também na obra do Cristo, né? Porque os seus primeiros escolhidos, né, aqueles que primeiro se aventuravam na divulgação da Boa Nova, em propagar, né, a Boa Nova do Reino, eram pessoas também imperfeitas. Entretanto, isso não foi impeditivo para o trabalho. Então eu gosto bastante porque aproxima a gente dessas figuras que tanto nos são importantes, né? Quando a gente fala de cristianismo, quando nós falamos de espiritismo, e tira elas também daquela distância, como se fossem aqueles heróis dos quadrinhos, né? Que a gente acha que são irreais. Mas quando a gente observa, principalmente por esses contos que Humberto de Campos nos traz, né? O Neio Lúcio e tudo, a gente vê que são pessoas. E tem uma vida, e tem angústias, e é justamente isso que nos faz próximos. Porque você fala assim, se ele tinha essa danadice aí e seguiu Jesus, ainda dá para mim. Então é um livro que mostra assim que a gente consegue também. E porque quando eu li ele, eu estava também meio à vida universitária, acadêmica, né? E aí a gente sabe que às vezes tem algumas angústias, né? E aí, muitas das vezes, nas filas dos restaurantes universitários, né? A gente até limpava as lágrimas ali, dava uma escondidinha, porque vinha a lição certeira. Você ficava até meio sem graça, observava assim, pensava, que espírito que está intuindo aqui, né, gente? Porque veio a lição aqui certeira, exata. Então é um livro que fala muito para nós, para os desafios do cotidiano. E é uma beleza estudar sobre Jesus, né? Não tem nem o que dizer, não. Em relação a mim, eu não consigo, assim, desconectar minha aproximação com Boa Nova da maneira como eu tinha essa ansiedade, essa vontade de entender melhor Jesus, né? E aí acho que cabe contar como é que eu vim a ter nas minhas mãos o livro Boa Nova, né? Há 12 anos eu iniciei o grupo mediúnico, que eu faço parte até hoje, lá no Obreiros. Eu era muito jovem, né? Tinha acabado de sair do curso de orientação mediúnica, então tinha já um gosto grande de estudar o espiritismo, mas não tinha essa afinidade com o evangelho, não compreendia mesmo Jesus, né? Ele era ainda essa figura tão distante, né? Assim como os apóstolos, e todas as narrativas do evangelho eram coisas muito difíceis para minha compreensão. E naquele momento da minha vida, né, jovem, com aquelas inquietudes, aqueles ímpetos, num dos estudos do grupo mediúnico, lá no comecinho de 2008, uma das
coisas que eu falei, que eu, né, compartilhei com as amigas do grupo, foi que eu tinha uma dificuldade muito grande de compreender quem era Jesus, qual era a importância dele, por que que muitas pessoas, inclusive, faziam tantas coisas em nome dele que eram tão ruins, então eu não conseguia entender, né, que influência era essa que ele tinha sobre tantas pessoas, como é que ele tinha marcado a vida, né, da humanidade, porque para mim realmente era uma figura que não tinha proximidade alguma, né? E a minha amiga Adelina, lá desse grupo, pegou e falou assim: olha, Mandinha, eu acho que eu tenho um livro que vai te ajudar a responder essas suas perguntas, a entender melhor quem foi Jesus, quem é Jesus, né? E na semana seguinte, ela trouxe para mim um livro Boa Nova de presente. E eu brinco que é o presente mais, acho que de todas as coisas da minha vida, o mais valioso que eu tenho é esse livro. Porque foi a partir dele que eu pude entender e me aproximar de Jesus. E estar na presença de Jesus é uma coisa tão maravilhosa. Quando eu comecei a ler aquelas narrativas de Humberto de Campos, a sensação que eu tinha era de que eu estava ali, junto aos discípulos, junto àquelas personagens. Parecia que era para mim que Jesus estava falando. E o grau de intimidade que foi se estabelecendo ali, com aquelas histórias, com aquelas problemáticas, né? Me fez, inclusive, repensar, e é um processo que eu continuo até hoje fazendo comigo, né? Como o Humberto de Campos fala lá no prefácio, né? Que existem espíritos esclarecidos e evangelizados. E eu rogo a Deus a bênção, né? Eu tenho a esperança de poder fazer parte dos últimos, dos evangelizados. Me fez repensar muito a minha atuação na doutrina espírita nesse sentido. Eu acho que esse é um grande marco que esse livro trouxe para mim, porque a doutrina espírita ela nos dota de muitas ferramentas para compreendermos melhor a vida maior, a nossa vida como espíritos. Mas ser esclarecido não necessariamente implica em ser evangelizado, né? E eu acho que o livro Boa Nova colabora com essa aproximação que nos faz da esfera do Cristo. E uma vez que a gente está na presença do Cristo, a gente nunca mais é o mesmo. Então, foi meio que uma coisa que eu me coloquei como uma tarefa mesmo, que onde quer que eu pudesse falar desse livro, eu falaria. Por isso que às vezes o pessoal fala, Amanda não sabe falar de outra coisa. Eu acho que não mesmo, viu? Porque acho que é a coisa mais linda que pode ter existido na vida. Humberto de Campos ter nos trazido esse compartilhamento das escolas do Evangelho, que são escolas para nós também. É muito bacana, né? A minha experiência também tem semelhanças, né, com as histórias que vocês contaram. Eu tenho contato já, né, com a doutrina espírita desde a infância, desde a evangelização infantil. E eu agradeço muito, né, a bênção que essa encarnação tem trazido para nós nesse sentido. Mas como era comum, pelo menos aqui, e talvez em muitos lugares ainda seja, dentro da doutrina espírita, a gente não tem assim uma familiaridade muito grande com o Evangelho, né? Tem sim a referência do Cristo, de Jesus, né, como guia e modelo, como o livro dos Espíritos nos apresenta. Temos o contato, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu sentia, até pela minha ignorância infantil, juvenil, uma certa dificuldade em entender que a vida do Cristo estava descrita nos Evangelhos, na Bíblia. Eu tinha uma certa dificuldade com isso, assim. E aí eu me lembro que em uma época, eu li o Paulo Estevão. E o Paulo Estevão é um dos grandes livros que fazem diferenças, né? Mudam a nossa vida antes e depois dele. E para mim foi assim também. E eu agradecia muito assim a bênção da mediunidade, né? Da doutrina, trazer para a gente esses bastidores, apresentar aí a história contada de uma maneira romanceada, né, mais profunda, que a gente pudesse se envolver, e eu achei aquilo maravilhoso. E eu me lembro que quando eu li, eu pensava,
cadê o livro igual a esse, só que conta a história de Jesus? E na minha ignorância, eu não sabia muito bem, eu não conseguia compreender muito bem que essa história estava escrita assim, né, nos evangelhos. Eu tinha ali dificuldades ainda de conhecer o texto, porque, claro, né, exige um certo empenho para vencer algumas limitações do próprio estilo e tudo, né? Então eu fiquei é, digamos assim, nessa espera. Até que o Boa Nova chegou às minhas mãos. E eu falei, tá aqui, né? Tá aqui o que eu queria. É uma história, assim, dos bastidores, é claro, coisas que não estão lá nos evangelhos também, trazendo, então, esse desdobramento. Mas, para mim, jovem, naquele momento, uma leitura mais fácil, né? Que trazia Jesus mais para perto. E uma coisa que eu gosto muito também é essa proximidade, né, com os próprios discípulos, mostrando ali pessoas comuns, mostrando nós mesmos, né, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nesse contato direto com Jesus, na vivência, no dia a dia, enfim, tudo isso foi uma descoberta muito importante para mim naquele momento. É muito bacana isso, né? E a gente vai vendo alguns pontos em comum, né, nesses relatos, e um deles é essa questão da intimidade, da proximidade que a gente sente com Jesus a partir dessa obra, né? E acho que foi também para comigo uma das coisas que me marcou muito. Eu que vinha ali sedento, né, por tudo que fizesse referência ao Evangelho, depois de muitos anos afastado da doutrina espírita. Já tinha tido uma base ali de estudo do Evangelho na infância, com o querido amigo Simão Pedro, né, professor, um pai espiritual ali, mas estava muito tempo afastado disso, não havia mergulhado mais a fundo na doutrina, nem tampouco na questão do Evangelho. E vindo ali da leitura de Paulo Estevão, a gente passa por um processo assim, como alguém que caminhando pelo deserto encontrasse um oásis, né, inesgotável. Então, tudo que diz respeito ao Cristo, à sua vida e aos seus colaboradores diretos, a gente busca com essa sede que nos devora o espírito, né, sede pela água viva. E quando você encontra uma obra que sacia essa sede com esse clima de intimidade, que nos transporta para aqueles momentos, como o Tiago disse, né, a gente quase que se sente ali mesmo, participando da última ceia, a gente se sente ali, né, nas aflições de Maria, conversando com a sua prima, a gente se sente ali na casa de Zebedeu, quando Jesus está conversando ali, né, com a genitora dos filhos do trovão, e esse conhecimento que a gente vai tendo dos discípulos. Eu acho que esses bastidores do evangelho, os detalhes, né, as nuances que o texto dos evangelhos não pôde registrar, mas que entram ali como chaves preciosas de entendimento do próprio evangelho. A gente vai ver que tem muitos detalhes que Humberto de Campos sutilmente vai nos trazer, que vão explicar passagens do evangelho, né, que vão explicar algumas falas do evangelho, que às vezes parecem um pouco desconectadas ali no texto só do evangelho, mas que quando você põe a chave ali, você entende. Então você vai entender que Madalena é aquela que estava lá em Lucas 7, quando Jesus está na casa de Simão, fariseu e Naim, é Madalena que entra e lava os seus pés, né? Então, essa informação nós não tínhamos. Você vai entender melhor o diálogo de Nicodemos com Jesus, como esse diálogo ele se expandiu depois entre os discípulos. Depois de Nicodemos ter partido, Jesus prossegue ampliando algumas reflexões. Então, ele vai explicando como é que se deu o processo de negação de Pedro, qual que foi o caminho até lá, o que de fato foi a conversa entre eles, os detalhes. Então, tudo isso ele vai enriquecendo o evangelho de uma maneira muito, muito bela, e a gente traz de volta, né, esse Cristo e a sua mensagem para mais perto de nós, porque é preciso lembrarmos, o evangelho, com o transcurso dos séculos, ele teve por muito tempo muito distante das criaturas. Até mesmo o acesso mais prático aos textos, né?
esse acesso esteve restrito, e quando a gente pensa em termos de Brasil, Eurípides Barçanufo só conseguiu esse acesso porque ele era amigo, né, do sacerdote, enquanto estava ainda vinculado à Igreja Católica. Ele só conseguiu esse acesso por causa dessa proximidade, mas os textos não eram nem acessíveis à grande maioria das pessoas. E a própria visão que nós formamos de Jesus, ao longo dos séculos, o colocou muito distante de nós, né? E até mesmo os discípulos, né? Na visão que construímos deles ao longo dos séculos, muitas vezes os víamos lá muito longe, né? Muito distantes das nossas fraquezas e fragilidades humanas. Então, nesse sentido, revisitando e resgatando aí os pontos que vocês trabalharam, da importância dessa obra, por que ela é uma boa nova também, no que diz respeito ao estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, ela vai trazer para nós essa ponte, né? Eu acho que essa é uma obra ponte, no sentido de aproximarmos de Jesus e dos discípulos, permitirmos percorrer esse caminho de ganhar aí mais intimidade, porque, como o Tiago lembrou, quando a gente vai vendo Pedro, a gente vai vendo Bartolomeu desanimado, Pedro muito frágil, o próprio Judas no seu ímpeto ali, né, na sua precipitação, a gente vai vendo Tomé oscilante, vacilante. Quando a gente vai vendo essas informações dos discípulos, não tem como isso não calar fundo em nós, porque mostra-nos a nós mesmos. E fala, puxa vida, desse material, né, a gente lembra até aquela conversa que eu gosto muito, esse capítulo 3, a conversa de Jesus com Hanã, quando ele, digamos assim, despreza, né, o Cristo e a obra do Evangelho, falando, mas esse é o material que você vai usar para construir o reino divino? É dessa lama aí que você vai tirar alguma coisa? Você já viu alguma estátua divina ou alguma estátua grandiosa ser feita disso? Né? E aí você vai vendo que disso, né, dessa humanidade que está muito viva em nós, dessas fragilidades, o Cristo tirou uma obra divina que os séculos não puderam arranhar, pelo contrário, o tempo só soube engrandecê-la, só soube ampliá-la. Então, quando a gente percebe esses detalhes, o Evangelho, de fato, ele se aproxima de nós e a gente se sente mais impelido a, de fato, nos esforçarmos ainda mais por incorporá-lo. Porque não fosse essa confiança de Jesus em nossa capacidade de viver a mensagem que ele trazia, ele não teria vindo. Então, João mesmo vai dizer, ele bem sabia o que havia no homem, e isso não foi para ele um impeditivo para estar conosco, caminhar entre nós. Então, isso reforça para nós esse estímulo para a caminhada, né? Isso é muito bacana de perceber, né? Que Jesus não escolheu como discípulos espíritos prontos. Eu acho que essa é uma coisa assim que o Boa Nova, em especial, deixa bem claro para a gente. Ele ajuda muito a gente perceber isso, né? As fragilidades daqueles que foram escolhidos como discípulos. Estavam ali bem próximos de Jesus, mas ainda com grandes limitações como nós. Porque se Jesus escolhe espíritos já prontos, qual é o trabalho, né, do evangelho em nós? A gente não está pronto, a gente tem um caminho longo a percorrer ainda. Então parece que é justamente isso, sabe? É mostrar para nós o quanto é possível, o quanto a transformação é possível para cada um, porque se lá era assim e teve transformação, conosco também pode ser, porque a gente muitas vezes se fixa, né, só no discípulo já transformado lá na frente, testemunhando, mas a gente não consegue perceber quem era aquele antes, quando conheceu Jesus, quando foi convidado a estar com ele, né? Então, nesse ponto, perdão, Flavinha, a respeito desse detalhamento da atmosfera psicológica dos discípulos, dos seguidores, aí a gente tem que fazer realmente uma prece de gratidão a Humberto de Campos pela maestria com que ele nos desvela essas personalidades como verdadeiros arquétipos de nós mesmos, né? Então a gente vê
nos problemas, nos dilemas conscienciais daqueles apóstolos, nos preconceitos grandes, às vezes até ferrenhos, de raça. A gente vê aquelas inquietações pelas situações materiais, e não tem como a gente não se identificar com essas limitações, mas ao mesmo tempo sem deixar de olhar para o porvir, né? Olhar esse caminho que foi se estabelecendo e como eles foram, apesar de estarem ali na convivência íntima do mestre, que eu acho que é muito representativo. Quantas vezes a gente, dentro dos nossos trabalhos mesmo, né? Estamos também na presença constante do mestre, mas o quanto a gente está retendo daquilo, né? E ver que eles tiveram o seu processo, que eles também tiveram o seu tempo para fazer, para passar de espírito esclarecido para evangelizado também, né? Vai nos ensinando que a vida é um processo em todas as suas esferas, né? Que é um processo que depende unicamente de nós acelerar ou desacelerar para que a gente alcance mais êxito ou não, através da renúncia, como ele ensina para Maria de Magdala, para Joana de Cusa, a fidelidade a Deus, de nós nos colocarmos realmente em posição de pessoas dispostas, porque perfeitos a gente não é, mas dispostos em qualquer tempo a gente pode ser, né? Eu acho interessante, né, o quanto Jesus ele já nos conhece, né? Então no Evangelho de João está colocado lá: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, né? E Jesus prova mesmo um conhecimento ali daqueles que ele chama para compor essa base do cristianismo nascente. Então a gente vê, por exemplo, Jesus, quando ele encontra, né, Simão e André, ele conjuga o verbo no futuro, né? Vos farei que se torne pescadores de homens, né? E observando ali aquilo que eles já faziam. Então, se eles eram pescadores, eles vão continuar pescadores. Só que agora, ao invés de pescarem peixes, eles pescarão almas. E aí, quando ele vai falar com Levi, né, diante ali da coletoria dos impostos, ele fala: Levi, tu estás acostumado a recolher os bens materiais. Queres recolher os bens dos céus? Ou seja, você está ali naquilo que você é habituado a fazer. Então Jesus, ele olha aquilo que você já tem um pouco mais de proximidade. A gente vê o Judas, que era o único comerciante, né? Ele era o tesoureiro da Boa Nova. Então a gente vê Jesus aproveitando dos dotes que a gente já tem. E isso é muito bonito, porque Jesus não vai nos transformar de uma hora para outra, né? Como ele diz para Bartolomeu, que o evangelho não nos exige. Então ele transforma, né, continuamente. Então Jesus não quer de um dia para o outro, mas ele sabe aquilo que nós somos capazes de fazer e como que a gente pode aproveitar disso, né, para ir galgando um passo de cada vez e, por fim, construir o reino no coração, que é o objetivo principal. E é interessante isso, porque a gente realmente percebe um investimento da espiritualidade, né, nesse conhecimento dos bastidores do Evangelho e dos primeiros discípulos. Então, obras como Paulo Estevão, o Há 2000 anos, o Boa Nova, depois o Jesus no Lar, que é de 1949, essas obras, elas têm essa finalidade, né, de nos projetar aquele tempo, as circunstâncias, aquela intimidade, para ir reconhecendo como eram ali os discípulos, como eram aquelas primeiras lutas, podemos também nos sentir emulados, estimulados aí a percorrer esse processo sob o amparo do bom pastor, que vai estimulando o que já ali em nós de potencial, né? O que já está ali, já aflorando, e Jesus vem, digamos assim, assoprar aquelas brasas, né, do Espírito para que se incendeie de fato esse fogo do Espírito e a gente possa expressar toda aquela luz potencial. Então, é muito interessante a gente perceber isso, e acho que um outro aspecto bacana do Boa Nova, até do ponto de vista histórico mesmo, ou de registro, assim, é nos dar maiores informações sobre alguns dos outros discípulos do Colégio Apostólico, sobre os quais as informações muitas vezes eram bem restritas, né? Então a gente conhecia um pouquinho mais Pedro, um pouquinho mais João, que tinha mais informações, mas, por exemplo, Bartolomeu tem muito poucas informações, se a gente pensar em termos do evangelho mesmo, lá, dos textos dos evangelhos. Aí você consegue conhecer ali a personalidade de Bartolomeu, né? As características. Simão, Zelote, muito poucas informações nós temos nos evangelhos. E aí tem aquela passagem bonita das diferenças ali no colégio apostólico de idade, como é que eles conciliaram isso, né?
as diferenças de gerações, que fica como reflexão para nós, como conciliar as gerações do movimento espírita hoje, na nossa casa espírita, esses embates que às vezes surgem, aprender a lidar com isso de maneira harmoniosa, né, aprendendo com a experiência e valorizando a energia da juventude. Então, é bonito isso, como que esses outros discípulos do colégio, e também outros, né? Se a gente vai para o Paulo Estevão, você vai conhecer melhor Barnabé, você vai conhecer melhor Ananias, né? Você vai conhecer melhor Simeão, o apóstolo da Samaria. Então você vai conhecendo esses nomes, esses corações que tiveram uma importância capital, que foram ali aquelas primeiras sementes mesmo que caíram no solo dos corações na terra, muitas vezes, né, em pleno holocausto, mas que deixaram aí realmente flores e frutos para o porvir. Então acho que esse é um aspecto muito bonito aí da obra e uma finalidade da espiritualidade superior de fazer essa ponte, de nos mostrar essas circunstâncias para trazer esse evangelho mais para perto de nós e para nos estimular a seguir vivendo, né, a seguir nesse caminho que nos está proposto. Mas um outro aspecto que eu gostaria de realçar aqui, de frisar, que muitas vezes gera uma certa confusão, né? Lá no prefácio, Humberto de Campos ele vai mencionar o folclore do céu, né? Ele vai mencionar que nas escolas que ele estava ali agora inserido, né? Escolas do evangelho, de aprendizado, reflexões, que existiam lá também, nesse plano espiritual onde ele estava, existia o folclore do céu. E muitas vezes as pessoas leem essa palavra folclore e ficam assim, mas então quer dizer que essas histórias não são verdadeiras e tal, embora em algum momento ele fale, em período algum eu trato aqui de mitologias, né? Mas o importante é a gente entender o que é esse sentido do folclore, porque geralmente a gente associa o folclore à questão da lenda, né? A questão lendária, a uma criação cultural, etc. Mas há um sentido também da palavra folclore, que eu acho que é o que ele queria transmitir aqui, o que está profundamente associado ao início do cristianismo e à própria tradição ali, né, daquele povo. O folclore também como tradição oral, ou seja, como aquela história, aquela experiência, aquilo que vai sendo transmitido de coração a coração, aquilo que vai sendo transmitido adiante por aqueles que viveram as histórias. Esses dias mesmo eu lia o capítulo 9, 10 do livro Há 2000 Anos, e Emmanuel, né, ele faz questão de colocar ali esses detalhezinhos que às vezes a gente passa por cima numa leitura mais rápida, mas ele fala ali daquele início do cristianismo, como que as histórias eram transmitidas entre os que ele chama de discípulos anônimos. Não tinham ainda os textos, não estavam os textos elaborados, mas eles, os discípulos que saíam percorrendo toda aquela região, iam transmitindo essas histórias, as suas vivências, e isso ia ficando gravado, né, nos corações, isso ia ficando registrado, e naturalmente esses espíritos nunca mais esqueciam essas experiências, essas histórias, que mais tarde algumas delas viriam a ser gravadas nos textos que nós temos. Mas uma série de outras delas não, ficariam gravadas nos espíritos, nas lembranças, nas memórias, nos próprios registros do mundo espiritual. Seríamos muito ingênuos em achar que o mundo espiritual não tem registros desses tempos. A gente vê isso em outras obras, né? Nas obras de Ivone, nas obras do próprio André, como que lá eles têm bibliotecas, eles têm essas possibilidades de revisitarmos aquele tempo e aquelas circunstâncias, quase que vivendo aquilo de novo, né, pelas vias da memória e do espírito, dos poderes do espírito. Então, acho que assim, é importante a gente falar um pouco para esclarecer qual é o sentido dessa palavra folclore que ele usa aí, né? Ele vai dizer que em determinado momento do prefácio, assim, os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Por que é uma história viva? Porque está viva dentro dos corações que viveram essas histórias, né?
Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então eu gosto muito desse trechinho que ele explica logo depois que ele fala da expressão folclore. Então são mensagens, são histórias, são lembranças vivas que ele pôde acessar com aqueles que conviveram com isso. Ele mesmo, em outras obras, ele vai apresentar, por exemplo, momentos em que ele dialoga com Nicodemos, momentos que ele dialoga com Judas. Então, a gente não pode esquecer que os espíritos que nos trouxeram essas informações, Emmanuel, por exemplo, quando escreve um Paulo Estevão, eles não recorreram apenas à historiografia terrena, muito estreita e muito limitada. Eles recorreram às fontes do alto e, sobretudo, às fontes vivas das lembranças dos espíritos. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem, quando ele fala que estava ali preparando a obra Paulo Estevão, E quando ele emitiu esse propósito, vamos dizer assim, é como se esse propósito alcançasse aí, o fluido cósmico universal e alcançasse a sintonia daqueles que viveram aquilo, que estão associados a essa história. E ele, em um momento lá, ele traz uma mensagem para o Chico, que ele diz assim: se eu fosse colocar nas páginas dessa obra todas as referências dos corações que nos têm buscado para contar aquilo que viveram com o apóstolo dos gentios, esse livro não chegaria a termo. Não são comerciantes de Colossos, lá de Listra, de Derbe, de Icônio, de Corinto, que nos buscam para falar do que viveram com o apóstolo. E ele então teve que condensar, resumir isso, E é o que ele diz aqui também, Humberto. Dos milhares de episódios, eu escolhi aqui 30, mas são milhares. Porque o Evangelho, a gente tem os textos ali, mas ele, como o próprio apóstolo João, o evangelista, vai dizer, se fôssemos colocar em texto o que ele fez, não caberia em todos os livros do mundo. Então, acho que é importante a gente frisar esse aspecto para entender o que ele quer dizer com esse folclore, essa tradição oral, coração a coração, sendo transmitida pelos séculos, E é uma tradição tão viva e que produz uma transformação tão grande, aqui pelo relato de Humberto de Campos Espírito, nessa escola, que um pouquinho mais adiante no prefácio, ele fala uma frase bem curta assim, mas muito impactante. Ele diz o seguinte: hoje não mais cogito de crer porque sei. Então, esse conhecimento leva ele a saber. Então, já não está mais na esfera da crença, está na esfera do conhecimento. Ou seja, a partir do momento em que eu tive contato com essa, entendendo um pouquinho disso que ele está explicando sobre esses folclores, a partir do momento que eu tive contato com essas tradições, com essas realidades, com esses testemunhos, registrados no mundo espiritual, das passagens de Jesus à Terra, tudo se esclareceu, e a partir desse momento já não se trata mais de crença, mas de entendimento, Então, realmente é uma coisa profundamente transformadora. Que também me lembra, ainda sobre esse aspecto do folclore, se não me engano, na Caminho da Luz, quando Emmanuel vai dizer que rezam as tradições, do mundo espiritual. Quer dizer, ainda ele faz um esforço muito grande de nos trazer ao que nós conseguimos conhecer, entender, porque ainda são coisas que estão, às vezes, além da nossa capacidade de entendimento, Mas essa relação que eu acho importante que a gente faça, não se trata do folclore, da lenda, do Saci Pererê, ou coisas que às vezes estão aí no nosso imaginário escolar, Essa coisa de que a gente está acostumado nas nossas tradições, mas a veracidade está realmente no que é a tradição, o passar de um para o outro, o resgate da memória, a preservação dessa memória que impacta em conhecimento, que nos faz hoje conhecer algo que há séculos estão passando de um para outro, Então é nesse sentido. A gente tem também sobre isso, no próprio livro Pátria do Evangelho, que também falam, que foi recolhidas assim, igual as reuniões de Ismael com Jesus, um espírito assim não tem acesso a uma reunião como essa, mas houve, dentro dessa tradição, dentro dessa questão que a gente recolhe de conhecimentos que são passados, Mas um ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho importantíssimo,
É porque parece que não, mas isso fundamenta ainda mais a questão que o Espiritismo bem coloca para nós, que o espírito não morre. Então essas histórias são vivas porque, querendo ou não, o Tiago Menor, aquele espírito que o animou, está vivo. Querendo ou não, o espírito que animou João Evangelista está vivo. O espírito que animou Maria de Magdala está vivo. Isso dá um conforto. Pensa, esse povo bom está tudo vivo, gente. Está trabalhando, o pessoal não desistiu. Está aqui ainda, está conosco. Então isso nos dá um acalento tão grande, porque às vezes a gente pensa que assim, foi, fez, acabou, passou. Mas não. Foi, fez e continuam fazendo, e continuam velando. Então imaginemos nós, né, se há 2000 anos os meninos, as meninas já estavam daquele jeito, né, que a gente brinca aqui, moendo por Cristo. Pensa agora como é que eles não estão, né? Então o pessoal deve estar assim, bem garimpadinho mesmo, já deve estar bem no jeito, bem assim, laminado não, né? Bem iluminado, Lapidado. né? Lapidado, bem lapidado por conta das questões das experiências, da dor e tudo, né? E isso nos dá bastante conforto. Não para que a gente fique acomodado ou algo nesse sentido, mas para que a gente saiba que, de fato, existem espíritos superiores que nos intuem, que nos ajudam, e a gente vê isso muito claro na obra do Chico, né? Onde o Emmanuel fala, tem até uma mensagem que chama Círculos de Auxílio, salvo engano. E aí ele vai colocando, né, que os espíritos estão como se fossem em grupos e uns vão auxiliando os outros, né? E aqui, no caso, Humberto de Campos, ele recolhe dessas esferas mais elevadas, esses casos, né, dos bastidores da época de Jesus. E graças a Deus que ele faz isso, porque isso aqui é um achado, gente. E talvez por isso, né, Tiago, a gente tenha essa sensação que foi recorrente aqui nos relatos de todo mundo, de se sentir ali presente, né, no livro, de estar próximo de Jesus, porque justamente essa questão da transmissão coração a coração faz a história ser viva. Ela não é uma literatura, né, criada por alguém e colocada lá no livro, mas ela está presente em cada um desses corações que foi passando de um para o outro. E aí, quando a gente toma contato com isso, a gente entra nessa rede também, né? E a gente passa a ser mais um coração que entrou no ciclo ali, entrou na corrente, e passa a levar isso adiante também, né? Então a gente se sente aí nessa grande família, porque lembrando, né? Começou com 12, aí os 70, os 500, e isso é exponencial, né? Então a gente vai humanidade afora, somando corações nessa vida. E é interessante isso, né? Porque como a gente vinha conversando aí, transborda a realidade, né? As lições. Aquilo é tão assim tocante. Você fala, isso não é uma criação. Você como que sente, você intui, né, que isso é realidade, isso é uma história viva palpitando em corações, como ele bem faz questão de colocar aí no prefácio. Porque uma vez que você se conecta ao livro, e eu gosto sempre de lembrar um capítulo de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é o capítulo 4, quando ele define o que é um livro, né, que ele diz que é um imã operando processos de telementação em que nos conectamos àqueles que inspiraram aquele livro, que escreveram aquele livro, onde estejam agora no espaço e no tempo. Então, ao entrar em contato e me abrir para esse livro, eu intuo a realidade daquilo. É como se eu, de fato, revisitasse a cena, estivesse ali vendo, né, aquela última ceia, sentindo Jesus falando com Pedro, ou sentindo Jesus apresentando aquela orientação aos discípulos que está lá em Mateus 10 e que é ampliada ou explicada para nós lá no capítulo que ele trata dos discípulos, no capítulo que ele trata depois da fidelidade a Deus, em que ele amplia aquele momento ali de orientação aos discípulos, você ouve aquilo e você sente aquilo. Então, Maria, quando ela já ali no final da vida, quando ela desencarna, quando ela visita os mártires e os pede para cantar, você sente a força contagiando aqueles mártires. Então, eu acho que esse é um aspecto importante desse livro, né? E por isso ele fez questão de colocar no prefácio o que a Mandinha já lembrou. Não é um livro para quem está buscando só o campo do intelecto. Não é um livro só para espíritos esclarecidos. Ele é um livro para espíritos que querem se evangelizar,
que têm a esperança de estarem agora no número destes, dos evangelizados. Eu acho que é bacana isso, a gente vê a própria transformação de Humberto de Campos, porque ele mostra isso, né? Tem uma passagem muito interessante que ele conta, que ele fala, né, enquanto encarnado, ainda envolto, né, um pouco nas vaidades aí do intelecto, do reconhecimento, do literato, né, que ele passa por alguns amigos ali protestantes que falavam para ele, né, que Jesus era a rocha dos séculos. E ele então diz que sorria e passava, né, dava um sorrisozinho assim de canto, né, de meio de escárnio assim, e passava, né? E agora ele diz, né, eu já não posso nem sorrir nem passar. Eu não posso nem dar mais risada nem passar, porque agora eu sei que ele é essa rocha dos séculos. Agora eu tenho certeza que ele é essa base que tem dado sustentação à humanidade, aos nossos corações ainda tão frágeis. Então, é bonito vermos a transformação do próprio Humberto se configurando nesse livro, na proposta do livro. E ele deixa isso claro, olha, não venha para esse livro como quem vai ficar aqui procurando os erros, quem vai ficar aqui procurando os equívocos, quem vai aqui ficar procurando, não, mas aqui não está muito igual lá o que está em Marcos, Evangelho. Não, não é essa a ideia, né? É preciso que a gente se dispa, né? Que a gente deixe de lado essas questões do puro raciocínio apenas. Claro que ele vai trazer contributos especiais para o raciocinar, para o refletir algumas passagens do Evangelho, mas essencialmente ele está dizendo assim, essa é uma obra de sentimento. Abra-se para sentir essa obra. Então você vai sentir o Evangelho vivo. Esquece um pouco os textos, né? Vamos viver o que foi o Evangelho, na sua intimidade, na sua grandiosidade desses relatos. Então acho que esse é um aspecto importante da gente frisar na entrada do livro aí, para que a criatura vá para o livro com essa proposta de nutrir o coração e, claro, iluminar a razão. Porque não adianta também buscar só, e a gente tem falado muito isso, né, no âmbito da doutrina espírita, a fé raciocinada, se ela não acompanha, se ela não está acompanhada de um sentimento iluminado, ela não consegue raciocinar com proveito. Ela não consegue ir fundo nas coisas. E ele diz isso também. Agora, meu objetivo aqui não é escrever para agradar. As ilusões do mundo ficaram para trás. Agora eu estou escrevendo, eu quero escrever com proveito. Não, não quero alimentar discussões estéreis. Eu quero alcançar corações. Porque alcançando corações, eu estou alcançando a razão também. Iluminando o sentimento, eu estou transformando o modo de pensar da criatura. Então acho que esse é um ponto importante da gente frisar aí. Ô, Arthur, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, até para quem está ficando com vontade de ler aí o livro, é que a força desses testemunhos que nos fazem ter essa sensação de fato, isso não podem ser histórias inventadas ou da pura criatividade do autor, se dá pelo fato da extrema identificação que nós temos com as personagens desse livro. O próprio Humberto de Campos testemunha isso no prefácio, né, quando ele fala das escolas do Evangelho, dizendo que no vaso imundo do espírito dele próprio, né, penetrou uma gota do amor desvelado e compassivo, né, de Jesus. E aí essa profunda transformação que essa gota tão pequena, porque ele se entendia um aprendiz do Evangelho, né, alguém que realmente estava a caminho, fez com que ele se identificasse com Bartolomeu. Então, se ele sabia, se ele reconhecia a limitação dele enquanto aprendiz, ele já guardava o bom ânimo que Jesus ensinou a Bartolomeu e que inclusive nomeia, né, um dos capítulos do livro que se chama Bom Ânimo, que retrata um diálogo com Bartolomeu. Então ele fala que ele já possui o bom ânimo para enfrentar os inimigos da paz dele, que não se abrigavam em outro lugar a não ser nele mesmo. Então quando a gente vê a força dessas histórias a partir da identificação que a gente traz com elas, não tem como não ter uma experiência renovadora diante desses capítulos, diante dessas narrativas, né? E aqui eu retomo aquilo que o Tiago falou lá no início, do profundo respeito que Jesus teve com cada um que serviria para nós de exemplos, né? Que foram congregados ali como aquele primeiro colégio do discipulado, do apostolado do mestre, porque cada um foi
requisitado e convidado de acordo com aquilo que sabia fazer de melhor. A gente vê, por exemplo, lá no caso de Judas, né, que era comerciante, tinha ali algum trato com as finanças, ele seria ali o primeiro a cuidar dessas investidas, né, que também era necessário pensar na parte financeira para se estabelecer um empreendimento. E Jesus não recrimina isso quando ele tem essa iniciativa lá no capítulo dos discípulos, né? Acho que é nos discípulos, se eu não me engano. Isso. Mas é interessante, é isso, né, Tiago? Mas é interessante que lá no finalzinho desse capítulo, depois que Judas passa aquela bolsinha simples, tentando recolher ali as provisões de cada um, pensando nos empreendimentos que eles iam ter para viajar, para disseminar ali a boa nova, acompanhar Jesus, ele fala assim, a gente sente que é de coração. Fala, olha, mestre, é pouco, mas já é um começo. E aí ele fala, olha, de fato, Judas, é pouco, mas queira Deus que você nunca sucumba ao peso dessa bolsinha, né? Desse pouco. Porque apesar de saber, né? E é isso que eu acho que é muito respeitoso e lindo da pedagogia do mestre, né? Que esse livro nos retrata tão bem. Apesar de saber nossos potenciais, a gente também está, quando estamos diante de uma mensagem assim, olhando também as nossas fragilidades e observando onde nós não devemos recair, com o exemplo dos nossos irmãos, né, que recaíram aqui, que caíram, que tiveram as suas dificuldades. Então, um grande potencial, mas também as fragilidades, que nos alertam para os nossos potenciais e para as nossas fragilidades também. Então, acho que a força dessas tradições estão nas identificações que elas têm conosco mesmo. Essa questão da correspondência, ela é tão verdadeira. Eu vou contar aqui para vocês um caso engraçado. Mas eu já tinha lido o livro, né? Tranquilo. E aí teve aquela época que saiu ele no audiobook, né? Feito pelo Oceano Vieira de Mello lá e tudo. E aí eu peguei aquele CDzinho e tudo. Depois passei pro celular e tô ouvindo tranquilo, andando na rua. Eu gosto de ouvir o audiobook assim, que é útil, né? Às vezes você não tá com tempo para ler. E aí tem 2 discípulos que chama Tiago, né? E tem diálogo que é com o Tiago. E aí, de repente, aquela voz de Jesus bonito no audiobook, né? Aí naquele episódio, depois daquela fala com Nicodemos, e aí fala assim, mas Tiago, tu estás procedendo como Nicodemos? Eu dei uma parada assim na rua, que eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Eu tô quietinho, não tô fazendo nada de errado, não. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Tiago, você também está procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não tem sentido. Ainda não ponderou, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Mas assim, você vê o tanto que é correspondente, né? A gente se sente ali de fato, dentro da história e tudo. E aí, como tem os discípulos que chamam Tiago, aí você acha até que tá falando com você, porque você vê que às vezes são coisas que você faria, né? Mas que privilégio, hein, amigo? Jesus tá falando diretamente. É muito bacana isso, gente. E é engraçado, né? Assim, engraçado e interessante, assim. A gente tá falando aqui, a gente vai se emocionando, né? Porque a gente vai lembrando dessas falas, né? E cada fala de Jesus, a Amandinha estava lembrando aí da fala de Jesus para Judas, e como que isso nos marca, né? Esse peso. E a gente, num processo de interação com um livro como esse, a gente revive a nossa trajetória, né? A gente pode não lembrar conscientemente dela, mas ela está gravada em nós. E a gente sente que a gente tem envergado ao peso dessas moedinhas, né? A gente tem envergado quando Jesus fala para Pedro, Satanás está querendo te joeirar como trigo, né? E Pedro, não, senhor, eu vou até, né? E aí a gente sente essas negações, a gente sente esse peso, e ao mesmo tempo a gente sente essa mesma voz, como bom pastor, que continua a nos reanimar, que não desistiu, nem vai desistir de nós. E aí a gente se emociona mesmo, porque é como se revisitássemos a nossa história e víssemos ali o Pedro, o Judas,
os outros que temos sido, mas o quão grande é a misericórdia desse mestre, né? Essa gota de amor, na verdade, é uma torrente, né? Na medida que a gente se abre para ela, o quanto isso vai nos preenchendo, né? Eu me lembro de uma frase de Pedro no Paulo Estevão, quando ele diz assim: eu tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Sim. Então, acho que numa obra como essa, a gente revisita a profundidade do abismo das nossas fraquezas, mas também a imensidade do amor do Cristo por nós. Então, não tem como sair de uma experiência com uma obra como essa o mesmo, a não ser que você esteja muito fechado à obra, né? A não ser que você chegue para a obra com o coração cerrado, apenas no âmbito do esclarecimento. Mas Humberto de Campos, ele faz questão de frisar isso. Venha com o coração humilde. Venha com o coração aberto. Ele até diz, né? Eu não cito aqui os pensadores gregos, não cito aqui os escritores famosos, eu cito Marcos e João, né? Venha com esse espírito, o espírito de Marcos e de João, que são essa simplicidade, essa abertura. Eu acho que, nesse sentido, isso é muito bacana. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, são as falas de Jesus, né, no Boa Nova, que são, assim, magistrais. E aí eu fico sempre pensando, né, toda vez que a gente vê um filme, uma série, né, as produções que o mundo faz acerca de Jesus, que são muitas, porque como essa figura que dividiu os tempos, né, ele está muito presente e sempre existiu, né, esse esforço de retratá-lo, de trazê-lo. A gente percebe sempre quão pequeninos nós somos para tentar retratar a figura de Jesus, né? A gente nem consegue entender ele, como é que a gente vai retratá-lo, né? É sempre um desafio muito grande, eu fico reparando isso, assim, né? Existem produções maravilhosas, mas sempre a gente vai esbarrar em uma coisinha ou outra, né? Nessa dificuldade de compreendê-lo profundamente. E aí a gente vê, num Boa Nova, um Jesus falando coisas tão profundas que, assim, na minha pequenez me arrisco a dizer que se aproximam tanto do próprio mestre, né, que não tem como a gente desconsiderar essa questão da vivência mesmo, da tradição oral daqueles que estiveram lá presentes com ele e da presença do próprio Cristo ali inspirando, né, aquele processo todo. A gente sabe o quanto no plano espiritual essas coisas são possíveis, né? Então isso traz esse sentimento mais assim, colocado a serviço mesmo, que consegue traduzir isso de uma forma talvez mais clara para nós. Então, assim, não tem como a gente não fazer essa comparação e perceber o quanto ali Jesus está retratado, assim, mais profundamente, né? Aliás, esse era um parênteses que eu ia abrir aqui também. Assim, eu acho que uma das principais, digamos, referências ou evidências, né? Aquilo que a gente falava do folclore, que isso, na verdade, é tradição viva, é tradição vivida nos corações, é justamente a profundidade das falas do Cristo, né? Ali a gente vê o Cristo, o Espírito grandioso que conduz a humanidade terrestre. Espírito algum teria essa capacidade de estabelecer a profundidade dessas falas, se fosse uma criação, né? Então isso evidencia para nós, isso é uma realidade, né? Isso você sente ali a sabedoria que você vê no Evangelho, a sabedoria que você vê nas parábolas do Cristo, você vê aqui, e ainda, claro, aqui, até mais acessível pelas palavras que Humberto de Campos coloca, né? Mudando um pouco, digamos assim, aquele estilo mais da linguagem da época, ele pega ali o sumo, né, a essência da lição e traz isso. Você vê, não, realmente não tem como, isso aqui é real, né? É o Cristo falando conosco, e é o que aqueles indivíduos que estavam com ele ali ouviram. Então, acho que esse é um aspecto importante também da obra. Mas tem uma coisa que eu acho que é uma das marcas do Cristo e da forma que ele agia e vivia, né? Que no Boa Nova a gente consegue colocar à prova.
que nós sabemos, o Espiritismo nos ajuda a compreender isso, né? Que as leis de Deus estão gravadas para além da nossa consciência, também no livro da natureza, né? Em outras palavras, estão em todas as partes. Só que o que acontece? O que muda é a nossa percepção das mesmas. Então não existem os locais que não têm lições. Existem nós que estamos com os olhares enevoados, né, embaçados, como vai colocar até lá na Gênesis de Kardec, né, como se fosse uma penumbra, imperfeição, que não nos permite ver ali as obras de Deus e as coisas boas, e aí nós não conseguimos recolher as lições. E Jesus, por conta de ser um espírito puro, né, era mestre de fazer isso. Então ele pega toda a lei e aí ele observa um camponês trabalhando e fala, aqui ó, aqui é o reino dos céus. E o bonito disso é que o camponês fala assim, uai, mas semear a semente, eu semei. Então o reino do céu sou eu, e Jesus, é isso aqui. Meu Deus, não acredito. Então assim, você transforma isso para o cotidiano da pessoa. E no Boa Nova a gente encontra isso. A gente encontra o João questionando acerca de Deus, né? Falando que teve lá até mesmo uma experiência com um amigo essênio e tudo. E aí Jesus fala assim, João, vem cá, vamos dar uma volta. E aí ele sai caminhando assim, né? E vê um homem cavucando um buraco lá, caçando uma água. Aí Jesus fala, observa aqui, ó. Rapaz, tá suado, isso aqui assim, assado, não tá chovendo, tem água lá embaixo no lençol freático e tudo. Mas olha aqui, ele não desistiu. Isso aqui é que nem Deus conosco, é igual a nossa fé e tudo. Então essa marca do Cristo continua presente, que é conseguir observar os conhecimentos do cotidiano, a natureza, e dali abstrair de vida imortal. Então isso para nós é algo que assim fundamenta que é o mesmo Cristo do Evangelho. Porque essa é a marca dele que difere dos fariseus à época, que difere dos doutores da lei, né? A gente tem até no livro Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz vai falando lá no finalzinho sobre Jesus, e fala que a diferença do mestre é que ele tirou os ferrolhos do templo, né? Então todo aquele conhecimento que era restrito apenas para os iniciados, para os fariseus, né? Para os sacerdotes e tudo, Cristo mostrou para todo mundo, então ele deu as chaves do tesouro, né? E falou aqui, gente, é para todo mundo. E aí a gente tem isso muito bonito lá no Evangelho, né? Naquela parte simbólica, que aí às vezes a gente lê e não entende direito, mas quando Jesus fala, tudo está consumado, diz que o véu do santo se rasga de cima a baixo, né? E aí a gente faz uma reflexão assim, ingênua, mas assim, lá no Gólgota, para lá no Monte Sião, onde é o templo, é uma distância, né? E aí, sem internet, sem celular, sem nada, o binóculo tinha que ser muito bom. Mas aí a gente sabe que, na verdade, é um símbolo, mostrando que aquilo que separava, né, o nosso contato com Deus, Jesus vem e mostra que não tem, que cada um de nós é capaz de acessá-lo. E eu vejo bem presente essa marca do Cristo lá no Boa Nova. E isso é uma das coisas que não me fazem ousar duvidar, que aquele Cristo que está lá é o mesmo que a gente estuda nos evangelhos. Uma coisa que eu queria até perguntar para vocês aí nesse bate-papo, que é uma sensação muito forte que eu tenho, assim. Em muitas e inúmeras passagens de quando a gente está lendo Boa Nova, a gente tem alguns diálogos de Jesus com as pessoas, né, os personagens, e às vezes são falas extremamente curtas. Não são palavras assim, não são grandes discursos, são... Eu tô me lembrando agora daquela lição em que ele encontra com Hanã, que ele está em Jerusalém, o sacerdote, e aí ele começa a ser desprezado, e tem uma hora que Hanã olha para ele e fala assim, acho que é o capítulo Os Discípulos, capítulo 2 ou 3. É o 3 isso, do Hanã. É o 3, né? Aí ele pega e fala assim, você conhece Roma e Atenas? Quer dizer assim, eram os símbolos da supremacia do mundo na época, do conhecimento, do poder, do prestígio, né? E Jesus fala assim para ele, eu conheço o amor e a verdade. Eu me lembro assim, da primeira, da segunda, da enésima vez que eu já li essa passagem, que é uma coisa que a gente não pode ler uma vez só, porque cada vez adquirindo um significado maior para nós, né? Sabe quando você tá assim num lugar, você leva um tombo que você não entendeu nem o que tá acontecendo, onde é que você tá? Onde que eu tô, quem que eu sou, pra onde que eu vou? Eu conheço o amor e a verdade, quer dizer, transcende fronteiras, transcende qualquer que seja, né?
a divisão aí que se estabeleça entre qualquer coisa que seja das nossas ilusões, né? O amor e a verdade transcendendo a tudo isso, né? E é muito profundo ver nessas falas de Jesus como ele parece que diz além do que diz, sabe? Essa sensação de algo que está ali ecoando, e a cada eco, né, não vai se perdendo a energia do som, parece que vai se intensificando mais. Vocês têm essa impressão? Ou será que o tapa era só para mim mesmo? Exato, querida, é bem essa sensação mesmo, né? Como a gente sente esse mestre vivo, né? O mesmo do evangelho, por esses traços, essas características, também as suas falas, né? Essas palavras de vida eterna, que o tempo só intensifica, esses ecos se fazem para nós, ao contrário do que acontece no mundo, né? Nas leis da matéria, em que os ecos vão se tornando cada vez mais fracos. No caso do Cristo, a sua palavra está tão preenchida de eternidade que eles vão se tornando mais fortes, porque é o Espírito que vai apurando a sensibilidade da alma. O Tiago até lembrou, né, a comparação lá com o livro A Gênesis, quando Kardec trata da penumbra das nossas imperfeições, aquele capítulo 2 ali, que ele trata da visão de Deus, e quando ele trata também das percepções, sensações, é isso, né? Esses ecos estão aí vivos, né? O que vai acontecendo, na verdade, é que nós, enquanto espíritos, vamos apurando a sensibilidade e a gente vai conseguindo ouvir faixas desses ecos que antes a gente não acessava, porque a gente vai tirando essa casca dura, a gente vai tirando aquelas escamas, né, que Paulo perde ali, que são muito simbólicas. A gente tem escama no ouvido também, escama nos olhos, e vai saindo e vai vindo aí os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, e os ecos vão parecendo cada vez mais retumbantes, né? Porque eles impactam uma consciência sensível, sensibilizada, ela vai percebendo isso com mais... É como um microfone, ou melhor, como um gravador, né? Você tem vários níveis de sensibilidade, você tem aqueles que vão captar pouca coisa, mas você tem aquele que pega até o último detalhezinho ali da respiração do... Então, acho que é mais ou menos isso que vai acontecendo também nesse processo, né? E essas falas curtas, né, como a própria característica dos espíritos que mais caminham, né, no processo evolutivo, sintetizam em tão pouco ensinamentos tão profundos, talvez até para a gente ter tempo e para conseguir digerir tudo, né, melhor do que longos discursos, frases bem curtinhas que deixam a gente aí digerindo aquilo, refletindo, pensando sobre por muito tempo. E eu acho que bacana agora, né, mergulhando um pouco na obra em si, a gente tratou aqui muito das questões do prefácio, da finalidade, enfim. Gostaria de saber, né, de cada um de vocês agora, eu sei que é uma pergunta difícil, uma resposta difícil, mas qual o capítulo, assim, mais marcou vocês, ou aquele que mais ecoa, né, no coração? Dá para ter um capítulo favorito? Gente do céu. Eu não vou ser o primeiro, não. Pode começar. Eu vou começar porque, assim, né, eu acho muito difícil, mas sabe aqueles pensamentos recorrentes? É uma coisa que eu conto, as pessoas acham que eu tô brincando, porque o livro Boa Nova, de todos os livros que eu tenho, assim, em casa, é o livro que tá mais, assim, caidinho, porque é o que eu mais leio. E aí, tem algumas partes que já tá meio assim, como é que eu posso dizer? Roubado, porque você vai abrir ao acaso, não cai ao acaso, já cai naquela passagem, né? E essas passagens do acaso que sempre caem para mim são a lição da última ceia e de Maria de Magdala. Eu acho que esses dois capítulos, acho que em especial de Maria de Magdala, é o que mais me toca profundamente, porque ali a gente vê uma renovação tão grande, um amor tão grande do Mestre, independente do que quer que tenham sido as nossas escolhas, independente do que quer que tenham sido os nossos caminhos, essa possibilidade da renovação, né? Jesus, eu desejo pertencer ao seu rebanho, mas será que Deus me aceitaria? Maria,
Levante os olhos para o céu, porque escutou a boa nova do reino e Deus. Por acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está então o amor de nosso Pai? Estou convicta de que Deus é luz, mas as sombras do pecado ainda atormentam meu espírito. Nunca viu a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. Sinta hoje um novo sol iluminar o seu destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. No entanto, Senhor, eu tenho amado, mas ainda tenho sede de amor. Sim, sua sede é real, porque o mundo viciou todas as fontes de redenção. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, e se esquece de que o caminho onde todos passam é de fácil acesso. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. E como encontrar a porta do verdadeiro amor? Maria, aquele que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz, trabalhando para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. E o outro capítulo, onde Jesus esclarece também a Pedro, começa ali a trazer para Pedro, né, um pouco mais de clareza a respeito da fragilidade humana, né? Depois até ele tem uma frase famosa que é: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Quando Pedro lá todo orgulhoso começa a se achar o bonzão, né? Acho que são coisas que acabam trazendo um eco, né? Esses ecos aí morredouros que a gente já comentou, muito fortes. Então acho que o capítulo de Maria de Magdala, da última ceia e do perdão, nossa, não dá, Arthur. Eu sou incapaz de responder essa pergunta. Não, e até assim, tem uma questão interessante que você falou, né? Nem sempre vai ser o mesmo capítulo, dependendo do período da vida que a gente está, né? Então, são demandas circunstanciais, momentos que o espírito está vivendo, que vão encontrar eco mais naquela passagem, naquela fala. Então, mas assim, eu sei que é desafiador, mas vai lá, Thiago, agora é a sua vez aí. No período que você está, né, talvez, ou mais que marcou. Eu gosto muito daquela parte que é o do Pedro mesmo, esse capítulo 26, né? Na verdade, eu gosto de todas as falas do Pedro, assim, que eu gosto demais do Pedro, que eu acho que ele não tem papas na língua, sabe? Então ele é imperfeito, mas ele acha que ele é imperfeito certo. Então eu vejo nele muita sinceridade, muita pureza. Então Jesus pergunta, ele é o primeiro a pôr a cara para bater. Errou, acertou, tá valendo. Então a gente vê diálogos assim com o Pedro muito interessante. E o capítulo 26 é a culminância, né? Então é onde é um capítulo mais dedicado àquela figura, àquela personagem. E eu gosto muito do Pedro. Tem uma quedinha pelo Pedro, né? O Pedro é muito gente boa. Aí eu gosto demais dele. Então esse capítulo 26 para mim chama muita atenção. E o capítulo 14 também, lição a Nicodemos, mas não é por causa do Nicodemo, é por causa de depois, de quando Jesus vai falar com os discípulos, que é onde teve aquela parada da rua lá que eu falei. Que ele falou: Tiago, você também não está entendendo, você está procedendo igual o Nicodemo. Aquilo foi tão marcante para mim, que eu acho que foi a primeira vez que eu tentei, assim, aqui a gente brinca na família, né, ideiar, que a gente fala. Então foi a primeira vez que eu tentei ideiar Jesus falando comigo. Então, assim, é um capítulo marcante por conta dessa questão da sensibilidade. E o último, que aí eu estou me esforçando muito para escolher 3, mas o último é o do bom ânimo, que é o do discípulo Bartolomeu, né, o Natanael, que a gente não imagina, às vezes, que um discípulo que conhece Jesus, que está ali nas alegrias da Boa Nova, né, possa ter momentos de tristeza. Senhor, sua sabedoria dissipa os meus temores, mas terei a fortaleza permanente que o Evangelho exige? O Evangelho não exige de seus discípulos condições humanas especiais. Só pede que a alegria, a coragem e a esperança sejam traços constantes de suas atividades em cada dia.
Por que nos determos no pesadelo de um instante, se conhecemos a beleza da realidade eterna com nosso Pai? A verdade não exige, transforma. Meu espírito enriquece a cada palavra sua, Mestre Jesus. Mas o homem deste mundo que ainda existe em mim está inquieto. Reclama entendimento de outra ordem. O que fazer quando os negócios do dia a dia não vão bem? Quando tudo parece em luta contra nós? Não será a adversidade nos negócios um alerta para que a criatura semeie mais amor, que valorize menos as ilusões da terra e mais as verdades do Evangelho? Qual o melhor negócio do mundo? A corrida atrás do ouro, que amordaça corações, endurece consciências e aumenta as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Senhor, uma parte da tristeza que me domina se deve à morte da minha querida mãe há pouco tempo. Não serão justificáveis as lágrimas, nem mesmo quando perdemos um ente amado? Não perdemos, Bartolomeu. Aqueles que são chamados pelo Todo-Poderoso atravessam as portas de um mundo novo para a alma. A morte do corpo é isso. E ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Nenhum ser está abandonado, porque tudo pertence ao Pai. Enxugue os olhos, discípulo. Abra um novo sorriso e faça de seu caminho um canteiro de flores de paz e de alegria. Então, quando ele se revela ali, um pouco desesperançoso, diante dos desafios da família, e mesmo daquilo que o Evangelho ele compreendia, né? Ele achava que exigia dele, e Jesus faz todo aquele contorno, é uma parte que para nós assim traz muito conforto, traz muita segurança, muito acalento, porque você sabe que está tranquilo. Às vezes tem dia que está mais difícil, tem dia que mesmo estudando o Evangelho, mesmo tendo conhecimento, você ainda fica um pouco assim, cabisbaixo e tudo, e está normal. Porque o Bartolomeu assim ficou e não foi motivo suficiente para ele ser deposto do colégio apostólico, ou algo nesse sentido, né? Porque Jesus não expulsa ninguém. Então esses 3 capítulos, para mim, assim, tem um carinho muito especial nessa ordem. Primeiro lá, a negação de Pedro, 26, depois 14, eles são Nicodemos, depois o 8, o Boânimo. Eu vou tentar escolher um diferente aqui, porque é isso, né? O livro todo não tem como deixar passar nenhum capítulo, mas é um pouco diferente aí do que vocês falaram. Eu gosto muito do capítulo 2, Jesus e o Precursor. Porque eu acho que, assim, a gente tem tão poucas notícias de Jesus na infância, né? E ali, talvez, Humberto de Campos é a fonte, a melhor fonte ali, né? Que difere do pouco que a gente já tinha nos evangelhos, para trazer um pouquinho mais dessa fase, né? Desse período. E tem ali Jesus bem no início, mostrando já a grandiosidade desse espírito, que apesar da pouca idade, já demonstra a que veio, já demonstra, né, sua tarefa, sua grandeza, e essa relação no lar, que eu acho tão bacana, assim, da gente perceber, né, traz a Jesus, ao Evangelho, Maria, né, aos personagens que estão ali, um pouco dessa humanidade daqueles que encarnam na Terra. Qualquer que seja o espírito, né, nós estamos aqui nas mesmas condições terrenas, e a gente vê a própria Maria, um espírito também já muito, né, de uma boa experiência, né, que assume essa tarefa. A gente já vê aí um longo caminho já trilhado, mas também humano ainda, com algumas inquietações maternas, algumas dúvidas, né? Então eu acho que esse capítulo ele me chama muita atenção por isso, e sobretudo porque tem esse aspecto assim educativo, né? A gente gosta muito de pensar sobre educação, e eu acho que ali também traz um pouco sobre isso. E claro, a figura do João Batista também, que eu gosto bastante, né? Essa do precursor. Então talvez eu esteja aí no começo ainda, né? Tentando entender o precursor ainda, que está preparando para o que vem depois.
É muito bacana isso. Esse capítulo também é um capítulo que eu iria mencionar. Eu ia citar dois aqui. O primeiro é esse aí, de Jesus e do precursor, por causa desses fatores, né? Um primeiro fator que ali a gente vê como, de fato, Jesus é um espírito à parte. Assim, quando a gente pensa em todos os grandes missionários e missionárias que já vieram à Terra, todos eles ainda revelam aqueles traços ali, principalmente na infância, na juventude, ainda de incerteza, de não saber muito bem o que é. O próprio Francisco de Assis, né, que foi, muitos dizem, aquele que mais se aproximou em termos de vivência dele, ele revela aquela juventude ainda muito incerta, com dúvidas, oscilando ali, mas o Cristo, com 12 anos, ele já revela o espírito que é, né? Então ele é o espírito puro, como Kardec nos diz, é o espírito que a matéria para ele já não impõe mais nenhuma restrição. Então ele não segue esses mesmos processos no sentido assim não, ele já era um espírito naquela idade com aquela consciência. Então acho que esse é um aspecto que me chama a atenção. O outro é esse contexto familiar. A gente vê ali Maria com essas inquietações maternas, querendo arrumar ali um lugarzinho para ele, e ele então pede, né? Fala, eu vou trabalhar aqui com o meu pai. E aí cita José. José é uma personalidade que me fascina no Evangelho. Tão oculta, tão silenciosa. Acho que das mensagens mais bonitas de Emmanuel, para mim, é a de José da Galileia. Foi uma personalidade que ele diz tão profundamente espiritual que ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, quando Jesus pede para trabalhar na carpintaria do Pai, né, mostrando para nós esse primeiro compromisso com o lar, né, de construir ali aquelas bases, né, da vivência do Evangelho no lar, no respeito aos pais e tal, eu acho isso muito bonito nesse capítulo, e também João Batista, que é também uma outra personalidade que me encanta, assim, pelo papel que teve, pela coragem que tinha. Não por acaso, Jesus dizia, dos nascidos de mulher, ninguém maior que João. Então, ver aquelas duas criancinhas dialogando já sobre os projetos futuros, né, como Humberto Campos diz, como um general que mostrasse aos seus, eu não sei se ele usa soldado ou capitão, mas como um general que apontasse ali olha lá o tamanho da tarefa. Você imagina, a Flávia tem até uma camiseta, né, que mostra essas duas criancinhas conversando e uma apontando para a outra. Você fica imaginando essa cena. Imagina a cena, duas criancinhas conversando sobre projetos que iam mudar a Terra para sempre. É fantástico. Esse é um capítulo que me marca muito. E Só para completar, antes do Arthur passar para o próximo capítulo, né? Esse final do capítulo, quando o Humberto fala ali da conjugação, né? Da verdade com o amor, eu acho que traz essa completude do evangelho, porque o Cristo é o amor, mas João vem com essa verdade, né? Rasgando ali os sulcos primeiros para que ele possa vir, né? E depois ele vai traduzir de novo uma fala que o Emmanuel também traz muitas vezes sobre a questão da disciplina que antecede a espontaneidade. Então, João Batista nessa figura da disciplina, eu acho que é fenomenal, assim, conjugando tudo, né? Muito bacana isso mesmo. E o outro capítulo que eu ia citar, que muito me marca, é o capítulo seguinte, o capítulo 3, do início das tarefas, né? Especialmente esse diálogo com Hanan, que é uma síntese maravilhosa do que é tudo no Evangelho, né? Conheces Homo Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos do templo, das leis do templo, dos códigos da corte provincial? Eu conheço a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu acho que ali, né, quando ele fala do mármore e dos companheiros que viriam de todas as partes, eu acho que ali nós temos uma síntese maravilhosa do que é o Evangelho. E encerra o capítulo com ele indo para Galiléia, chamando Pedro e André, falando de fundar um reino. Aí eles olham para o lago assim, mas o lago, um reino aqui, você tem certeza, é um reino? Aí o outro fala, não, mas tem muita cidade, dá para a gente fazer aqui um bem bolado. Essa ingenuidade, essa pureza, né, como o Tiago mencionou em Pedro, em André e nos discípulos de modo geral, essa pureza que ele foi buscar, que não tinha nos filósofos atenienses, que não tinha nos mestres do direito romano, que não tinha nos representantes do sinédrio, os doutores da lei, que é a base, né, a pobreza de espírito, no sentido evangélico, que é a base das bem-aventuranças, que é a base do reino.
Então, esse capítulo, ele me emociona toda vez que eu leio, tanto pelo diálogo em si. Lembrando que esse Hanan, como Humberto Campos diz, seria depois o juiz da sua causa. Tenho para comigo que Hanan aqui é o Anás, que seria ali o sogro de Caifás, né, que é um outro nome, outra versão do nome hebraico. Então, ele já encontrou aquele que mais tarde seria um dos seus juízes ali, né, já prenunciando que haveria de vir, mas e esse finalzinho ali com os discípulos, eu acho que é muito bacana. Então, esses capítulos realmente marcam muito o meu coração. Mas qual que vocês acham, assim, nesses momentos, né, só para contextualizar um pouco, a nossa gravação está sendo aqui no momento que a gente está vivendo uma prova coletiva a nível global, né, nós estamos vivendo aí uma pandemia, estamos mais impossibilitados de sair dos nossos lares, estamos convidados a viver mais aí nos nossos lares por um tempo, no processo de quarentena, de isolamento social. Mas diante dessas provas, dessas lutas, que têm levado muitos corações ao pessimismo, à desesperança, ou a uma polarização muito grande, né, em que a gente vê muitas vezes disputas dolorosas, o que essa obra tem a falar para a gente nesses tempos de transição? Né? Nós estamos vivendo algumas das características da transição, algumas das dores do parto, não é essa que vai ser a definidora, mas é uma das que vai convidar-nos a repensar modelos de sociedade, modelos de como temos lidado com a vida, como temos entendido a vida. O que essa obra fala para nós nesses momentos desafiadores de prova coletiva? Eu gosto muito de pensar, né? Que eu gosto de ver a evolução dos discípulos, né? Então a gente pega assim do começo, vou falar do Pedro, que eu gosto do Pedro. A gente pega no começo aquele Pedro, né? E aí nós analisando a postura dele, psíquica e tudo, né? A gente se surpreende quando percebe que Madalena tinha medo de Pedro por conta do seu extremo machismo e de não aceitá-lo de forma alguma no colégio. A gente encontra também momentos narrando que Pedro e Filipe era como se fossem os cães de guarda de Jesus, né? Então, assim, falavam uma coisinha diferente, eles já tiravam a espada e já vamos resolver isso aqui, não pode. E aí a gente vê que o Pedro depois, e aí a intertextualidade, que fica muito bonito, né? Lá no livro Paulo e Estevão, que é conhecido como pai. Então você fala, gente, o que arrumou que esse homem? Mas aí, quando nós estamos nos períodos como esse, é bom a gente lembrar isso, que a nossa evolução ela é processual. Então Jesus, ele coloca também numa passagem, né, que tem um passo a passo. Então ele fala, eu não vou lembrar certinho, mas é tipo assim, primeira espiga não, primeiro a plantinha, depois não sei o quê, depois a espiga e tal. Então ele coloca processual. E às vezes o que mais nos amedronta em momentos como esses é que nós queremos as soluções muito rápidas. Nós queremos, assim, às vezes na convivência familiar, que um defeito, alguma imperfeição ali dessa pessoa que convive conosco se resolva da noite por dia, porque é difícil estar com ela e tudo. E tudo aquilo que o Espiritismo nos aponta, né, que o Evangelho, que essa obra, é que é um processo. Então a gente vai vendo essa evolução. E a prova mais bonita que eu vejo disso, não sei se vocês já fizeram essa análise, já pegaram, o pessoal brinca, né, tem até o nome, o easter egg lá, né, que eles falam, o ovo da Páscoa, a brincadeira, né, no Espiritismo tem também, gente, não é só nos filmes, não. Mas é assim, a gente vê lá no livro Boa Nova, onde fala da negação, o conselho de Jesus a Pedro, né? Que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E aquela lição fica ecoando na cabeça de Pedro. E aí, quando a gente vai lá no Paulo e Estevão, quando o Pedro está ensinando, né? Está colocando ali Paulo ambientado ao colégio apostólico, e cita a personalidade de Judas, aí vem uma surpresa assim que a gente fica até emocionado de arrepiar. Mas o conselho, né, que Paulo recebe de Pedro é que Judas, na verdade, foi mais infeliz do que perverso. Então a gente vê com essas palavras, ou seja, ele aprendeu, aquilo marcou e ele está utilizando. Então, quando a gente reflete acerca da quarentena, né, acerca desse momento que nós estamos vivendo,
é pensar que nós devemos estar atentos às lições que o mundo está nos trazendo, porque nós não sabemos, num futuro breve, quando nós vamos precisar utilizá-las a benefício do nosso semelhante. Então, Pedro bem soube aproveitar as lições que o mestre confiou a ele, e ali ele foi como se fosse o tutor de Paulo, naquelas primeiras descobertas acerca da vida junto do Cristo, né? E utiliza justamente uma lição que foi dada a ele utiliza para com Paulo, né? E aquele Pedro que era sempre assim agitado, e imponente, e brigador, ele é aquele que salva a história do cristianismo primitivo ao impedir aquela contenda que estava havendo ali entre Tiago Menor e Paulo de Tarso, né? Entre as discussões dos gentios e o Tiago que defendia mais os judeus e tudo. E Pedro se mostra modificado. Enquanto ele era aquele que desembainhava a espada, agora ele é aquele que abre os braços para acolher dois que estão, por um momento, num conflito, né? E isso nos dá uma segurança, porque olha o que é possível fazer quando nós nos abrimos para esses ensinamentos do Cristo. Então, quando a gente se abre também para as riquezas que esse livro tem a nos trazer, dá para fazer. Então, eu acho que a maior riqueza, o maior tesouro desse livro é mostrar para a gente assim, dá para fazer, tem como. Então, isso nos deixa bastante motivados. Da minha parte, assim, eu recomendo a leitura do livro inteirinho, porque todas as palavrinhas do livro sempre vão ser pertinentes em qualquer época da vida da gente. Mas, assim, de uma maneira mais específica para o momento atual que nós estamos vivendo, que são reflexões que eu tenho feito comigo diariamente também, junto com meu marido, inclusive. Tem 3 lições que me chamam bastante atenção para o momento atual. A primeira delas é a oração dominical, capítulo 18 do livro Boa Nova. Por uma questão, às vezes a gente tem determinados anseios e um imediatismo de resolver determinadas questões que nós não conseguimos nos conectar ao alto para termos o discernimento do que é o melhor para nós diante da situação que nós enfrentamos. E no capítulo A Oração Dominical, ela começa com justamente essa inquietação de Pedro. Por conta de passar por muitos problemas materiais, de ordem material mesmo, incentivado pela sogra, né, para que procurasse o mestre na resolução desses problemas de ordem financeira, Jesus fala para ele, né, assim, tenta o aclarar a respeito dessas dificuldades como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento, né? Inclusive, quando ele começa a ver a diferença da sorte entre uns e outros, ele compara a esposa com Joana de Cusa, que tinha uma vida mais abastada, a carreira dele e a carreira de Levi, ele como pescador e Levi como cobrador de impostos. E Jesus fala ali para ele que todos aqueles que estão na seara de Deus têm que servir, não importa, porque Deus não faz distinção entre servidores maiores ou menores, todos têm que servir, né? E é muito bonito ver que mesmo depois do esclarecimento de Jesus, porque a pergunta que Pedro faz é assim, mas será que Deus ouve todas as nossas preces? Será que Ele está realmente atento a nós? Que são questões que às vezes podem nos acontecer no momento como a gente está passando, né? Porque pelos nossos olhos materiais, às vezes manchados pela angústia, pelo desespero, a gente meio que não acha resposta e não acha melhora nas situações que a gente está vivendo, né? Na verdade, o nosso olhar às vezes olha só para aquilo que não é bom. E aí Jesus magistralmente vai pegar e vai ensinar, né, a Pedro que como é que uma porta seria, né? Você bate nessa porta por tanto tempo, desde que o homem começou a raciocinar, ele procura algo maior. Será que ele continuaria procurando se ele nunca fosse atendido? Quer dizer, será que essa porta sempre seria buscada se ela nunca fosse aberta? E depois Pedro se consola nessa resposta e vai, né, para casa e ora. Né? Jesus vai mostrar o momento da oração como essa comunhão, né? essa relação com Deus que é importante nos momentos difíceis. Não só nos momentos de problema, mas sempre, né? E depois que Pedro ora, ele volta para Jesus depois de um tempo profundamente desconsolado e fala assim, Senhor, eu orei, mas não está resolvendo, né? Então como assim?
né? Aquela inquietação dele, não deu certo, não tô entendendo, o que é para fazer então? Ele falou assim, mas pera um pouquinho, o que você tem pedido? O que tens pedido tu, Simão? E aí Pedro fala, né? Que meus caminhos sejam aplanados e que Deus nos ajude, me ajude a resolver algumas questões de ordem material. Eu falei assim, então pera um pouquinho. Quando você orar, peça a Deus a justa compreensão de tudo. Eu acho que esse capítulo nos dá esse estímulo, porque como é que a gente ora então? Depois ele pega e ensina o Pai Nosso. Então é muito lindo. Que ali é realmente a síntese de tudo que a gente precisa. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo. E o que tem pedido a Deus, Simão? Tenho implorado sua bondade e que traga a solução de certos problemas materiais. Enquanto orar pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que a prece provoque inquietude e desalento em seu coração. Mas sempre que solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreender sua vontade justa e sábia, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O outro capítulo que eu acho que é fundamental para esses momentos que a gente está vivendo é bom ânimo. Eu mesmo esses dias estava meio tristonha, meio angustiada, né? E aí eu fiquei quietinha, assim, tentando rezar, porque às vezes esses momentos vão deixando a gente meio desconectado, né? E a hora que eu fui no meu quarto, a primeira coisa que veio na minha cabeça, gente, não estou brincando, é muito verdade. A primeira frase que veio na minha cabeça foi: acaso uma boa notícia não produz alegria? Que é o que Jesus fala para Bartolomeu. Então, se a gente tem o evangelho, será que a gente tem realmente motivo para se entristecer? Então, é um capítulo que não tem como deixar de ler. E, finalmente, nesses momentos, né? Assim, não tem como deixar de ler nunca, mas nesses momentos é muito legal que a gente leia. E um último que eu recomendo fortemente é o capítulo 15, Joana de Cusa. Porque ali é até um pouco difícil de falar, porque é um capítulo que me emociona profundamente. Quando Joana busca o mestre, ela busca com uma intenção de fazer os problemas que ela enfrenta, que eu não vou falar quais são para não dar spoiler, porque quem está ouvindo vai querer procurar, mas o interesse dela é buscar Jesus para que ela pudesse resolver um problema que a angustiava muito. E Jesus a orienta a seguir, segundo aquelas diretrizes que ele vai dar, que vocês vão ler, e nada daquele problema que ela tem se resolve externamente. Na verdade, as coisas se agravam. O que muda é a postura de Joana diante daquele problema. E os desafios dela vão só aumentando no decorrer do capítulo. Na verdade, as situações pelas quais ela passa vão se agravando muito em todos os sentidos, tanto emocionais quanto materiais. Mas o que Joana conseguiu extrair de envergadura espiritual na adversidade, acolhendo a adversidade como realmente uma mestra, como uma forja, é renovador. Eu acho que é uma inspiração para nós nesse momento. Eu acho que os ensinamentos de Jesus, eles são sempre resposta para qualquer coisa que a gente viva. Qualquer experiência, se a gente buscar, vai ter lá uma orientação, né? E o Boa Nova, ele traz isso em vários dos capítulos, porque, como a gente vinha falando, né? São vários discípulos, cada um traz a sua experiência, a sua dificuldade, a sua problemática. Então, desde o convívio no lar, que é muito do que a gente está vivendo hoje, né? Muitas pessoas em casa, num convívio mais próximo e às vezes enfrentando dificuldades mais intensas, porque às vezes no dia a dia a gente não convive tão proximamente, né? Enfim, tudo isso é apresentado ali, mas uma coisa que eu acho, assim, que eu gosto muito de pensar é nisso que a Mandinha já trouxe, na questão da Boa Nova em si, né? Porque Jesus, ele é sempre o consolo para os nossos corações, a explicação, né, de tudo, da vida, apresentando horizontes, realidades, enfim, a verdade, né, de tudo, mas é também essa alegria
essa alegria que mostra para a gente o reino, que nos apresenta o reino que vive em nós, que a gente é capaz de alcançar e que então, diante de qualquer situação da vida, ela continua, porque é a realidade, né? Então, assim, essa alegria que preenche os nossos corações, ela dá força e ela dá vida para a gente enfrentar quaisquer coisas, que é o que era muito presente nos primeiros cristãos, né? Quando a gente vê os primeiros cristãos indo ao circo, cantando, né, hosanas de alegria, agradecendo aos céus pelas oportunidades. Então a gente começa a ver em cada desafio, em cada dificuldade, oportunidade, testemunho, e então pode aproveitar dessas experiências como o trampolim mesmo, né, de progresso, se bem aproveitadas, e sempre com essa consciência de que mais adiante, né, depois da tempestade, as coisas se aclaram, o novo horizonte se faz, e vem então esses raios, né, do alvorecer, que, claro, nos consolam e nos alegram o coração. E é interessante isso, né, que se a gente parar para pensar, no Boa Nova aqui, nós temos aquilo que nós temos no Evangelho mesmo, né, começando com alegria e encerrando-se com um hino de esperança. Então nós começamos aqui no capítulo 1 com o Boa Nova, falando da alegria, daquele contexto ou no início ali do Evangelho, que a simples presença ou proximidade, né, do Espírito do Cristo, das esferas do Cristo da Terra, conseguiu pacificar por um tempo o Império Romano, um dos mais belicosos impérios. A simples presença mais próxima do Espírito do Cristo conseguiu pacificar e harmonizar aquele império. Então, começa com Boa Nova, com alegria, assim como o Evangelho, nas bodas de Caná, mas encerra-se o Boa Nova aqui com colo de mãe, com esperança, falando-nos do porvir. Com Maria, nos falando desta presença constante de todos esses espíritos que, como o Tiago lembrou, seguem vivos. Maria não morreu, Jesus não morreu, Pedro não morreu, Madalena não morreu. Todos eles seguem conosco, nos ensinando a aprender, né, nos ensinando, nos concitando a aprendermos a cantar diante dos testemunhos mais difíceis, a expressar essa alegria mesmo que vibra, que pulsa em nosso coração pela vida eterna, por essa busca ao reino, mesmo nos momentos mais tormentosos. Então, os 2 capítulos finais, eles são esse apontar para o porvir, né, e nos nutrindo aí de esperança, os 500 da Galileia, essa caravana imortal que nunca se dissolverá, que só tem se ampliado ao longo dos séculos, né? Corações e corações que vão se ajuntando a essa grande família e que passam a usufruir os benefícios de pertencer a essa grande família, de estarem conectados a essa teia de corações que se conectaram ao coração do Cristo. Então, o 500 da Galileia é um capítulo muito bonito nesse sentido, porque ele fala desse porvir, dos discípulos do futuro, que estamos aqui, nós buscando ser, e especialmente o capítulo final, ele com esse toque especial encerra com Maria, para falar desse colo de mãe, dessa mãe amorosa que o Cristo legou para todos nós, e que é essa expressão do carinho também, né, do cuidado do próprio Criador, que se é pai é também mãe, e que atua, né, nos protegendo, velando por nós, essa misericórdia, essa providência divina que estão sempre conosco. Então, acho que esse livro, nesse sentido, ele é muito bacana, até na estrutura, né? Começa-se com alegria e termina-se com esperança. Os recursos, ou são os ingredientes essenciais para a gente vencer qualquer prova, qualquer luta que venhamos a encontrar, individualmente ou coletivamente. Mas, pessoal, o papo está muito bacana e a gente não vê nem a hora passar, nós já temos aí um bom tempo de reflexão. Vamos passar, então, aí as considerações finais de cada um. Esperamos que um dia possamos retornar mais uma vez a esse assunto, para a gente ir um pouquinho mais fundo, né? Tirar um pouquinho mais do caldo, limpar um pouquinho mais, né? No miudinho, né, Tiago? E a como a gente faz nos estudos do NEP, né? Mas eu queria que cada um deixasse, então, uma mensagem final, uma consideração final, para a gente ir encaminhando aí para o encerramento.
Acho que pode ser eu. Bom, eu gostaria de agradecer de novo, né, a oportunidade de poder comentar um pouquinho assim do livro, da Boa Nova, de compartilhar mesmo as alegrias, né? Porque como Jesus disse a Bartolomeu, né, a Boa Nova é uma notícia de alegria. E aqui eu acho que foi isso. A gente teve um encontro assim alegre, onde a gente pôde compartilhar aquilo que do livro nos faz bem, aquilo que da vida de Jesus nos faz bem, aquilo que da história dos discípulos nos faz bem. E eu acho que esse é o segredo, né? Quando a gente compartilha o que a gente tem de melhor. Lembrando as palavras do Cristo, né? Que não nos chama servo, mas nos chama amigos, porque tudo que ele aprendeu com o Pai, ele compartilhou conosco, né? E o que ele aprendeu com o Pai é só coisa boa. Então eu acho que o título Amigos mesmo é quando a gente reúne o que a gente tem de melhor e compartilha uns com os outros, né? Eu acho que o Humberto de Campos fez isso, eu acho que aqueles que narraram a ele esses contos fizeram isso também, porque são memórias preciosas acerca do convívio com Cristo, e aqui nós também tentamos fazê-lo. E que a gente tenha, né, pessoal, sempre esse desejo de conhecer, de aproximar de Jesus, porque Jesus por ele mesmo é muito bonito. E quando a gente está aqui nesse esforço de comentar, seja num podcast, num grupo de estudo, numa palestra, é só assim, de tentar apontar igual se fosse uma plaquinha. Olha para Jesus, que o rapaz é bom. Porque às vezes a gente esquece. Então, assim, livros como esse são maravilhosos para que a gente veja que, de fato, Jesus é alguém diferente. Igual o Arthur estava colocando, né, acerca do início da sua caminhada evolutiva, não, mas da sua caminhada reencarnatória aqui no planeta, né, com 12 anos, que aí ele já tinha uma noção do que ele tinha que fazer e tudo. Então é de fato mostrar que Jesus é mestre. Então ele mesmo diz, dizeis bem, né? Então ele é mestre. E sendo mestre, a gente não pode perder a oportunidade de estar próximo dos seus ensinos, de estar próximo da sua vida. Então eu deixo aqui como se fosse um conselho, mas também um pedido, que a gente leia, leia o Evangelho, leia a Boa Nova, leia Jesus no Lar, leia Paulo e Estevão, essas histórias que nos aproximam um pouco mais de Jesus. E aí você vai ver que não precisa de muita coisa, porque Jesus por ele mesmo já é muito bonito. Ele não precisa da minha defesa, ele não precisa aqui da minha indicação, nada disso, mas às vezes a gente esquece. Então aqui nosso papel, nossa representação é só de lembrar que Jesus vale a pena. Então é justamente esse o nosso foco. Eu acho que o foco de todos nós que estamos nos trabalhos como esse, né, do Espiritismo, enquanto o cristianismo redivive, é lembrar que Jesus vale a pena, é lembrar que ser bom vale a pena, é lembrar que perdoar os inimigos ainda continua verdadeiro, que a gente fazer o bem sem olhar a quem ainda é atual, que a gente deve sim perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e tudo aquilo que Jesus nos falou e que nos dá substância, né, para a gente prosseguir firme, independente das circunstâncias externas a nós, porque a gente sabe que, apesar dos pesares, o reino do céu ainda é edificado no nosso interior e no nosso coração. E é daqui que emana para todos os outros lugares, né? E que a gente faça valer as palavras de Paulo. Que nós somos as cartas vivas do Evangelho, que agora a lei já não é mais, né, em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne dos nossos corações. E que isso seja cada dia mais. Então é mais ou menos esse o nosso ponto, né, aqui de contribuição para a gente poder ir finalizando. Eu desejo de todo o meu coração que esse podcast continue no lar de cada um que está ouvindo, dividindo esses momentos tão maravilhosos de reflexão em torno do Boa Nova, que uma vez que a gente passa por esse livro, a gente nunca mais é o mesmo. E o que a gente mais está precisando agora, nós enquanto humanidade, por todos os acontecimentos, né, que tem nos batido a porta, é não sermos mais os mesmos, é realmente nos renovarmos. E o livro Boa Nova nos ajuda a fazer essa transição, apontando para o Evangelho e nos dando mais condições de compreender as palavras de Jesus, a presença de Jesus, e nos auxiliando entre as nossas dificuldades, entre as nossas angústias, a entendermos que o Mestre é que está no leme
E que se ele veio tão amorosamente acolher aquelas pessoas que são os representantes de todos nós, ele não nos deixou, ele continua. Ele é essa rocha que não vai passar e que nos sustenta. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, amigos queridos, Amandinho, Tiago, aqui conosco, né, para essa conversa que foi tão gostosa. E só para finalizar, assim, que Jesus esteja conosco, que Ele esteja cada vez mais presente nos nossos corações. É só isso que eu tenho a finalizar aqui, porque Jesus estando conosco já tá quase tudo feito. Eu também gostaria de agradecer aos queridos amigos que estiveram conosco nesse momento tão agradável, né? A gente se sente realmente no banquete ali daquela última ceia, partilhando o pão do Evangelho, né? A presença de Jesus. Então, agradecer a Mandinho, o Tiago, pelas contribuições preciosas. Lembrando aí da fala do Tiago acerca da atualidade das lições de Jesus, tão atuais como nunca, porque palavras de vida eterna. Eu me lembro do Chico, quando perguntava a ele: "Ei, Chico, qual a novidade?" E ele então apenas respondia: meu filho, segue sendo a boa nova, segue sendo a grande novidade para os nossos corações, para que busquemos caminhos de fato novos pelos passos de Jesus." E gostaria de encerrar então essa nossa reflexão com as palavras finais de Humberto de Campos no prefácio, quando ele nos diz que há espíritos esclarecidos e há espíritos evangelizados. E que Deus abençoe a nossa esperança de pertencermos ao número desses últimos. Muita paz a todos, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus, amigos, e com Jesus.